Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos ao Teu Espírito Santo que venha nos dar discernimento, entendimento, unção, graça, sabedoria, autoridade na explanação da Tua Palavra. Que o Teu Espírito possa nos conduzir em triunfo para que possamos ter o entendimento e a aplicação na nossa vida. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, nós vamos a mais um estudo. E hoje o estudo de hoje é jejum e oração. No princípio do ano, eu sugeri a todos os irmãos que iniciassem o ano com jejum e oração, consagrando as suas vidas ao Senhor, colocando a sua vida, sua família, seu trabalho, tudo que envolve sua vida nas mãos do Senhor, e com jejum e oração, da forma como convém a cada um, da melhor maneira possível, para que possamos fazer isso com alegria e não gemendo. E eu gostaria de falar então hoje sobre jejum e oração. Oração é comunhão, é intimidade, falar sobre tudo para alguém que confiamos, que pode nos ajudar, nos orientar, direcionar, ouvir, consolar, fortalecer e até livrar. Não é? Então, não existe ninguém melhor para que possamos orar do que para Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, então Ele pode nos dar a vitória. E não existe ninguém melhor para falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, do que para Deus, não é? Então vamos falar sempre orando, colocando as nossas vidas diante de Deus, porque a oração é compartilhar, é falar, é abrir o coração. Oração não é reza, não é repetição. Oração é abrir o coração, é comunhão, é compartilhar. E o jejum? Jejum é abstinência, é abster-se, abrir mão de algo, de alguma coisa. O jejum é mais aplicado, mencionado, indicado, aconselhado com respeito à alimentação, àquilo que é comestível. Mas o jejum, que é abstinência, não se restringe apenas ao que é comestível, a alimento. O jejum, que é abstinência, que é abster-se, aplica-se também a todas as áreas da nossa vida, como abster-se de bebida, de atividades físicas, de trabalhos, de desejos, de vícios, de comportamentos, atitudes, palavras e muito mais. Abster-se de alguma coisa, não é? Então, isso é o jejum. Logo, jejuar é privar de algo, afastar de algo, evitar, deixar definitivamente ou por um tempo, por um período, né? Ou provisório. Então, isso é o jejum, é quando nós nos abstemos de alguma coisa, seja de alimento ou de alguma atitude, de alguma coisa por tempo determinado ou para sempre, conforme a nossa decisão. A orientação que Deus nos dá através da sua palavra escrita e principalmente da sua palavra viva, que é Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, a orientação que Deus nos dá sobre o jejum é muito clara e ampla, não nos dando margens de dúvida ou de confusão. O que gera confusão são as diferentes doutrinas e interpretações baseadas e fundamentadas em inúmeras religiões e denominações. Esse é que é o problema, não é? Na verdade, quando o Evangelho de Jesus, ele é um só e não precisa nem quer qualquer tipo de adendo, de agregação, de complemento, porque já é objetivo e claro para o entendimento de todos nós. Então, a única coisa que nós precisamos para entender sobre jejum e oração é conhecer o Evangelho. Conhecer o Evangelho é conhecer a palavra. E conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, é conhecer Jesus, que é a palavra viva,
que é o Verbo que se fez carne. Então, através de jejum, nós vamos ter o entendimento. Através de Jesus, perdão, nós vamos ter o entendimento do que é jejum e oração. Jejum, embora muitos não entendam, não é um sacrifício, porque Deus não quer sacrifício. A questão do entendimento e do conhecimento faz toda a diferença quando nós praticamos qualquer coisa, principalmente no mundo religioso, no mundo espiritual. Deus não quer sacrifício. Olha aqui em 1 Samuel, capítulo 15, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Olha o que Deus fala com Saul através de Samuel. Porém, Samuel disse, 1 Samuel, capítulo de número 15, versículos de número 22 e 23. 22 e 23. Deixa eu só ver aqui, confirmar. Isso mesmo. Diz assim, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus está falando, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Então tudo que Deus faz em nós e através de nós não é sacrifício. Nós não estamos fazendo sacrifícios, nós estamos obedecendo a Deus, e quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos isso de todo o nosso coração. Isso quando o reconhecemos e o amamos. Nós obedecemos pessoas de coração quando nós amamos as pessoas. Quando nós não amamos, nós obedecemos como um sacrifício. E não é assim com Deus. Então, o jejum para Deus e para nós, em relação a Deus, não é um sacrifício. Vamos ver uma coisa aqui, vocês vão entender isso mais na frente. O versículo 23, ele fala assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus está falando usando Samuel para falar com Saul, porque ele quer obediência, ele não quer sacrifício. As pessoas desobedecem e depois querem agradar a Deus fazendo um sacrifício. Não é assim. Não é assim. E acham que o jejum é um sacrifício. E não é. O jejum é algo que nós fazemos prazerosamente para consagrar as nossas vidas ao Senhor. O Salmo de número 51, versículo de número 17, fala assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então, o sacrifício que agrada a Deus não é você ficar com fome, é você ter um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Olha o que Deus fala com o povo de Israel, lá em Jeremias, capítulo de número 7, versículo 21. O que eu quero que você entenda é que Deus não quer sacrifício. Deus não quer. Quando nós amamos alguém e nós fazemos algo para essa pessoa, isso não é um sacrifício, isso é um prazer, é uma honra, é uma alegria. Então o jejum para a consagração da nossa vida, para o nosso próprio bem, não é um sacrifício, é algo que é precioso, valoroso, honroso e prazeroso para quem tem entendimento dele. Olha o que Deus fala com o povo de Israel em Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 21, ele fala assim, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Então, o que Deus falou, eu não ordenei, não falei com ninguém para fazer sacrifícios e holocaustos. O versículo 23 fala assim, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então, o que eu quero que você obedeça à minha direção, à minha orientação, a minha palavra, para que você possa ser bem-sucedido na sua vida, não é? Então,
Jejum e oração é algo diferente, não é? É aquilo que Deus quer para a nossa vida, mas não como sacrifício, mas como algo prazeroso. Vamos ver aqui, vejamos de forma simples e clara qual é a direção que temos na palavra de Deus sobre como devemos jejuar. Como, quando, por quê e para quê. Nós vamos começar lá em Isaías, capítulo de número 58. Isaías é o profeta messiânico. Isaías profetizou tudo sobre Jesus, ou seja, sobre o verbo que se encarnaria, que se tornaria homem, o Deus humanado, o Deus que se faria homem para falar conosco. Então, em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58, ele fala exclusivamente, especificamente sobre o jejum. E eu falei com vocês que jejum é abstinência, mas não se trata de abstinência apenas de alimento, exclusivamente de alimento, mas de muitas coisas na nossa vida. Porque tem muitas pessoas que fazem jejuns e ficam sem comer e ficam falando, eu estou custando dar conta, mas eu vou dar conta, eu estou com fome, minha barriga já está roncando, e ela faz aquilo só como um sacrifício, porque ela não muda a sua vida, ela não muda o seu comportamento. Então isso é só sacrifício, e isso não agrada a Deus. E aqui no capítulo de número 58 do livro do profeta Isaías, olha o que está escrito. É Deus falando através do profeta Isaías. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus está falando com Jeremias. Clama e anuncia a todos os pulmões o pecado do meu povo e a transgressão do povo de Jacó, dos da casa de Jacó. Então Deus estava falando, o meu povo está pecando, está com transgressões. E eu quero que você anuncie isso em alta voz, como trombeta, bem alto. Agora, olha aqui o versículo de número 2. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que se pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. As pessoas gostam de ir ao culto. As pessoas acham bonito um culto. Acham lindo, maravilhoso, uma oração, um cântico, uma adoração, um louvor. E elas vão ali porque acham lindo e têm prazer, às vezes, de ouvir. Só que elas estão em pecado. Elas não estão bem. E elas estão confundindo as coisas, não é? Então, só porque ela está num culto, ela acha que está bem? Não. Ela precisa consertar a vida dela. Não é só sentir bem num culto, é mudar o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. E ele fala assim, estão dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que, olha aqui, eles estão fazendo uma pergunta para Deus, e aqui tem a resposta. Deus está falando para eles. Por que nós estamos jejuando e o Senhor não responde? Eu jejuo, eu oro, o Senhor não responde. Porque eles estão em pecado. Eles não mudaram a vida. Eles não mudam o comportamento. Então não é só jejuar e pedir que Deus responda, que Deus venha fazer justiça quando nós não estamos vivendo uma vida reta, correta diante dele e nem diante dos homens. Aí ele responde dizendo assim, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Vocês só fazem isso por interesse próprio. Porque vocês querem livramento, porque vocês querem bênção, porque vocês querem que Deus dê isso, Deus dê aquilo, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Só isso e mais nada. Mas vocês não mudam a vida. Vocês não mudam o seu comportamento. Vocês não arrependem dos seus pecados. Vocês continuam pecando do mesmo jeito, como se fosse normal. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando. Aí ele fala assim, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir descompõe o iníquo, jejuando assim, como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. Dessa forma, Deus não vai ouvir a sua voz.
Não é desse jeito que nós jejuamos, se nós não mudamos o nosso comportamento. Não é só jejum de alimento, nós precisamos jejuar também de atitudes. Nós precisamos abster de atitudes que não agradam a Deus. Versículo de número 5. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua cabeça, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável do Senhor? Por quê? Porque na religião do judaísmo, na religiosidade, na lei do judaísmo, o povo, para jejuar, tinha que vestir, trocar de roupa, vestir uma roupa de saco de linhagem, rapar a sua cabeça e jogar cinza, ajoelhar sobre a cinza e ficar ali para que todo mundo visse que ele estava contristado, que ele estava ali em jejum, que ele estava ali em sacrifício, e para que todo mundo visse. E Deus está falando, é isso que é jejum? É isso que você acha que é jejum? É isso que você chama de jejum? Não é? Aí ele fala aqui no versículo 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Agora, olha o jejum que Deus quer. Eu disse para vocês que não é abster-se apenas de alimento, mas olha aqui, abster-se de quê? Não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo. É esse que é o jejum verdadeiro. Não é só ficar com fome, não. E alguns jejuam apenas para emagrecer, para ajudar a emagrecer. Não é não. Vocês estão entendendo, meus queridos? É esse o jejum, não é? Esse aqui que é o jejum que Deus quer. Que nós venhamos soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras da servidão e deixar livres os oprimidos e despedaçar todo o jugo, acabar com o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão como faminto e recolhes em casa os pobres, desabrigados, e se o vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Que você ajude, que você abençoe, que você alimente. É isso que Deus quer. Esse é que é o verdadeiro jejum, é abster-se do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa quietude no sentido de não fazermos nada. Vocês estão entendendo? Ah, a igreja que tem que fazer isso, a igreja sou eu, a igreja é você. Nós que somos a igreja. Igreja não é prédio, não. Igreja não é instituição. A igreja somos nós. Então, quando você fala a igreja tem que fazer isso, você está dizendo, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso, nós temos que fazer isso. Olha aqui, então, se vocês fizerem isso, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se você fizer esse tipo de jejum, Deus vai te abençoar. Deus vai te responder. Deus vai te curar. Não é só ficar com fome, não. Fazendo sacrifício, não. É o jejum de atitudes que nós precisamos fazer. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma da aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado como reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Vou ler até aqui. Porque a outra parte fala sobre o sábado, e sobre o sábado eu tenho que dar uma explicação depois direito. Melhor para que você possa entender. Então, esse é o jejum que Deus quer para nós, que nós mudemos o nosso comportamento para melhor, a cada dia, e não para pior. Então nós vamos falar sobre como jejuar, quando jejuar, por que jejuar e para que jejuar. De que forma jejuar? Não é? Mateus capítulo 6. Eu dei esses textos para quem
Quem está no propósito do jejum, Mateus capítulo 6, versículos de número 16 a 18, está escrito assim. Mateus 6, de 16 a 18, diz assim: quando jejuardes, aqui agora é Jesus falando, não é a lei falando. Agora não é Moisés falando. Agora não é nada não é Deuteronômio, não é nada do Pentateuco, da repetição da lei. Não é nada disso, agora é Jesus falando. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, que gostam de mostrar que está jejuando, que está pálido. Por que você está pálido? Porque eu estou em jejum. Eu estou fazendo. Por que você está assim, com o rosto abatido? Porque eu estou em jejum. Não faça. Os hipócritas é que fazem isso. Os hipócritas, vou reler, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa que eles querem é ser visto pelos homens. Que todo mundo veja que ele está em sacrifício, que ele está jejuando, que ele está em abstinência. Então já viu, já recebeu. Não é isso que Deus quer. Aí ele fala, tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, ou que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então o jejum é algo muito pessoal. É uma consagração em secreto com Deus. Não é para mostrar para ninguém que você está jejuando. Os hipócritas religiosos é que fazem isso, para aparecer. Ah, é o dia de jejum, está todo mundo em jejum. Está todo mundo, aí vai para a praça, vai para não sei o quê, todo mundo vê. Ah lá eles jejuando, ah lá eles sem comer. Já receberam a recompensa, todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Essa é a única recompensa. Mas quando nós abstemos de alimentos e de atitudes, Deus ouve o nosso clamor e nos dá a recompensa que realmente nós estamos precisando, não é? Agora no Evangelho de Mateus, capítulo 9, olha aqui, capítulo 9, nos versículos 14 e 15, é Jesus também falando. Ele fala assim, preste atenção no que está escrito aqui. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram para Jesus. Os discípulos de João Batista vieram até Jesus e perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Jesus não tinha ensinado a ninguém ainda sobre jejum. Ele estava ensinando sobre o jejum de atitudes, de vida, de comportamento e não de comida. Enquanto os judeus ensinavam de comida, Jesus ensinava de vida, de comportamento, de atitude. E os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e falaram, por que nós jejuamos muitas vezes e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus está falando sobre o noivo que é ele, que é o noivo da igreja. Cristo é o noivo da igreja, a igreja é a noiva do Senhor. E ele está falando, podem os discípulos ficarem, os servos ficarem igual vocês aí, todo mundo de roupa de linhagem, saco de linhagem, com a cabeça raspada, contristados, em cima de cinza, ajoelhados em cima de cinza, contristados, enquanto o noivo está com eles? Não, Jesus está com eles. Eles não precisam disso, não. Aí ele fala, chegarão dias em quando o noivo será tirado. E quando o noivo for tirado, eles vão precisar jejuar. Eles vão precisar se consagrar. Nesses dias, hão de jejuar. Quando o noivo for tirado, então eles vão entrar em consagração.
Eu estou ensinando para eles o jejum de atitudes, de vida e de comportamento. Mas quando eu for tirado deles, eu não estiver mais com eles, eles vão consagrar também as suas vidas com o jejum de consagração pessoal. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus foi tirado, ele não ficou muito tempo longe dos discípulos. Ele foi tirado, ele foi morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias andando e estando com os discípulos, foi assunto aos céus, mas quando ele foi para o Pai, antes dele ir, ele falou assim, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Então foi por pouco tempo que eles ficaram sozinhos, porque logo depois veio, nos dias do Pentecostes, das festas das 7 semanas dos judeus, lá em Jerusalém, o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a habitar neles e dentro deles. E agora eles não estão mais sozinhos. E sabe de uma coisa? No poder do Espírito Santo, lá em Marcos capítulo 16, está escrito assim, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e alguma coisa mortífera, beberem, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, eles ficaram por pouco tempo sem o noivo. Agora tem o Espírito Santo dentro de nós, em nós e através de nós. Nós precisamos sim nos consagrar. Mas a força e o poder, o dínamos, vem do Paráclito, que é o Espírito Santo, o Consolador, que hoje habita em nós e dentro de nós. O noivo foi tirado por um tempo, mas enviou o Espírito Santo, que hoje habita dentro de nós. Jesus, antes de partir, falou com seus discípulos, lá em João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco agora. Mas quando eu for, ele estará em vós. Não vai estar mais mas dentro de vocês. Então hoje nós temos o poder do Espírito Santo em nós, que é o poder para testemunhar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então hoje nós temos o poder do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, meus amados? Uma vez eu fui expulsar um demônio. E ele disse, você não jejuou? E eu falei, eu não dependo de jejum para te expulsar. Cala tua boca e sai. Eu tenho a unção do Espírito Santo na minha vida. Porque ele conversa fiado demais. Então, será que nós estamos entendendo? Vamos ver agora, olha aqui, que coisa interessante. Lá em Mateus, capítulo de número 17. 17 é um caso de expulsar demônios. Olha aqui que coisa impressionante. No capítulo 17, do versículo 14 a 21, está escrito assim. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado, liberto. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Preste atenção na resposta de Jesus. Olha que Jesus respondeu, por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu, olha a primeira coisa que Jesus falou, por causa da pequenez da vossa fé. Nós precisamos crer que em nome de Jesus nós expulsamos o demônio, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível por causa da fé, se nós tivermos fé. Aí ele complementa dizendo, mas esta casta de demônios só se expele por meio de oração e jejum. Só se expele demônios por meio de oração e jejum. Oração é comunhão com Deus. Jejum é
consagração. Quando nós consagramos as nossas vidas, nós temos autoridade no mundo físico e no mundo espiritual para repreender toda força maligna. Então, por causa da pequenez da fé dos discípulos, é que eles não conseguiram expulsar. Porque, embora eles não tinham jejuado, eles não jejuavam porque estavam com o noivo, que é Jesus, eles poderiam ter expulsado. Mas Jesus falou, mas essa casta de demônios só se expele através de jejum e oração. E Jesus, como homem, já tinha jejuado, já tinha consagrado, já estava na presença do Pai. Ele é o próprio Deus, não é? Ele já tinha vencido o demônio no deserto. Não é? Jejum é comunhão. Ó, oração, deixa eu repetir aqui. Jejum e oração é consagração, comunhão, intimidade com Deus, convivência, relacionamento. Jejum é comunhão, é preferência por Deus. Porque jejum é quando temos fome de Deus. É dele que queremos nos alimentar. Então, o que eu quero passar para vocês hoje, meus irmãos, é o seguinte: jejum não é sacrifício. Jejum é um privilégio que nós temos de passar um tempo na presença de Deus. Que seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, que seja pela manhã, pela tarde, pela noite. Abstendo-se de algum alimento para a consagração da carne. Pode ser pela manhã, pode ser pela tarde, pode ser pela noite. E jejum, principalmente, como nós lemos lá desde o princípio, é abster-se de tudo aquilo que nos tira da presença de Deus e que nos impede de sermos vistos como filhos de Deus, como servos de Deus, de sermos reconhecidos como servos do Altíssimo. Nós precisamos fazer o jejum, a abstinência de coisas que nos impedem de termos autoridade, de recebermos a unção do Espírito e de estarmos caminhando juntamente com o Senhor. Jejum é quando nós temos fome de Deus, quando nós amamos a Deus, nós temos fome de Deus, nós queremos Deus, nós não queremos mais nada. Vocês lembram quando nós éramos pequenos, quando nós éramos meninos, que nós ficávamos brincando na rua até tarde e nossa mãe gritava, vem comer, vem comer. Vem. Nós queríamos brincar, nós não queríamos comer, nós queríamos brincar. Sabe por quê? Porque nós amávamos fazer aquilo. E jejum é quando nós temos fome de Deus, é quando nós amamos a Deus e então nós colocamos Deus em primeiro lugar. Que nós possamos começar esse ano consagrando as nossas vidas, jejuando e orando. Mas não adianta jejuar de alimento sólido, de comida, se nós não jejuamos de atitudes que nos condenam e que nos impedem de estarmos na presença de Deus e até mesmo de sermos salvos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ter o entendimento do verdadeiro jejum com oração. Deus abençoe a todos nós. Amém.